Oi, durante essa aula aqui eu vou estar lendo a matéria, na verdade, e enquanto eu dito aqui pro GPT para a tela não ficar em branco, então vamos começar aqui, vamos ver se ele vai conseguir ouvir tudo, né? O tema dessa aula é requisitos de software, então vamos lá. Uhum. Introdução. A etapa de requisitos de software é o ponto de partida no processo de desenvolvimento de software e vai influenciar as etapas subsequentes. É possível entender perfeitamente as necessidades dos clientes e especificá-las propriamente com os requisitos? Por que um número muito grande de desenvolvedores de software não dedica muita atenção à engenharia de requisitos? Existe alguma circunstância que poderíamos deixar a etapa de requisitos de lado? Vamos lá. Introdução. Analistas de negócio ou analistas de requisitos frequentemente confundem o que significa cada um dos objetos da gestão de requisitos e, por isso, cometem erros que levam à elaboração de uma proposta imprecisa, imprecisa de requisitos e com escopo aberto. É necessário compreender necessidades e regras de negócio, compreender requisitos funcionais e não funcionais, compreender requisitos do usuário e do sistema, especificar corretamente casos de uso e outros diagramas e compreender premissas e restrições do projeto. Exemplo: o usuário final espera que você lhe entregue um carro potente, bonito e confiável. Polícia Militar, por exemplo, o usuário. Outro exemplo: o patrocinador deixa claro que esse automóvel não deve ultrapassar o budget combinado. É o mesmo exemplo. O marketing da empresa quer que, além de potente, bonito e confortável e barato, o carro tem que ter um apelo familiar para que seja possível abocanhar o mercado. Começa o ciclo de reuniões, visitas, discussões, especificações do produto de software. Chega o dia da entrega, o tão esperado momento de glória que toda a equipe espera, e chega uma bicicleta de resultado. O cliente vê o produto e afirma: espetacular, olha as curvas, os detalhes, e essa cor então é a cereja do bolo, mas é uma bicicleta. Tem uma noção de que o cliente explica uma coisa, o líder de projeto entende outra, o analista projetou de outra forma totalmente diferente, as funcionalidades que foram instaladas foi quase nada, o cliente foi cobrado por um negócio absurdo e o cliente realmente queria um negócio diferente de todos os pontos anteriores. Entender os requisitos de um problema está entre as tarefas mais difíceis enfrentadas por um engenheiro de software. Os requisitos levam ao entendimento de qual será o impacto do software sobre o negócio, o que o cliente quer e como os usuários finais irão interagir com o software. Projetar e construir um software de computador elegante que resolva um problema errado não atende às necessidades de ninguém. Então não adianta nada, né? O projeto é todo elegante, boas práticas e não sei o que, enxuto, bonitinho e não resolve o que o cliente pediu. Melhor que não é a mesma coisa que nada. Engenharia de requisitos, a gente tem um exemplo aqui de 7 tarefas. 1. Concepção do projeto. A maioria dos projetos começa quando é identificada a necessidade do negócio ou é descoberto um novo serviço ou mercado potencial. Na concepção do projeto, estabelecemos esses próximos pontos, que são entendimento básico do problema, identificação dos stakeholders, natureza da solução do problema, eficácia da comunicação e colaboração entre stakeholders e analistas. Pronto. Parte 2. Levantamento de requisitos. Obter os objetivos do sistema, o que deve ser alcançado, como o sistema atende às necessidades da empresa e como ele deve ser usado no dia a dia. Alguns problemas podem surgir nessa fase, que são problemas de escopo, que são limites e definições confusas, problemas de entendimento, que são clientes ou usuários que não sabem ao certo o que precisam, e a volatilidade, que os requisitos mudam muito com o tempo. Elaboração e análise de requisitos.
As informações obtidas do cliente nas fases de concepção e levantamento são expandidas e refinadas. Trata-se do desenvolvimento de um modelo de requisitos com foco em funções, comportamento e informações. A elaboração é guiada pela criação e refinamento de cenários de usuários, que descrevem como o usuário final vai interagir com o sistema. Os atributos e serviços de cada classe de análise são identificados. Então, essas são as partes que englobam a elaboração e análise de requisitos. Agora, sobre negociação de requisitos. É preciso conciliar conflitos por meio de um processo de negociação, tais como usuários solicitando mais do que pode ser alcançado ou necessidades conflitantes. Deve-se solicitar aos clientes, usuários e outros interessados para que ordenem seus requisitos e discutam em termos de prioridade. Usando uma abordagem iterativa que priorize requisitos, avalie custos e riscos, bem como conflitos internos. Tópico 5 agora, quinta tarefa. Especificação ou documentação. Especificação pode ser um documento por escrito, um conjunto de modelos gráficos, um modelo matemático formal, um conjunto de cenários de uso, um protótipo ou qualquer combinação dos fatores citados. Geralmente é composto por um modelo padrão. Para sistemas grandes, um documento escrito combinando descrições em linguagem natural e modelos gráficos pode ser a melhor abordagem. Sexta tarefa: validação de requisitos. Os artefatos produzidos como consequência da engenharia de requisitos são avaliados quanto à qualidade. A validação de requisitos examina a especificação para garantir que todos os requisitos de software tenham sido declarados de forma não ambígua, sem inconsistências, omissões e erros. O principal mecanismo de validação é a revisão técnica. Atenção, mesmo depois de todas as partes terem entrado em acordo, as coisas vão mudar e continuarão mudando ao longo de todo o projeto. Pois é. Sétima tarefa: gestão de requisitos. É um conjunto de atividades que ajuda a equipe de projeto a identificar, controlar e acompanhar as necessidades e suas mudanças, a qualquer momento enquanto o projeto prossegue. São semelhantes às técnicas de gerenciamento de configurações de software e o foco aqui é acompanhar a mudança. Apesar do aparente fluxo entre as atividades, não existe uma fronteira explícita entre elas. Na prática, existe muita sobreposição e interação entre uma atividade e outra. De toda forma, é função do analista de requisitos realizar as 7 tarefas da engenharia de requisitos. Tipos de requisitos. A gente tem requisitos funcionais, que descrevem a funcionalidade ou os serviços que se espera que o sistema forneça de forma completa e consistente. Exemplos: RF01. O sistema deve permitir que cada professor realize o lançamento de notas das turmas nas quais ela lecionou. RF02. O sistema deve permitir que um aluno realize sua matrícula nas disciplinas oferecidas em um semestre. RF03. O sistema deve permitir que o aluno consulte todo o seu histórico de disciplinas cursadas. Tipo de requisitos agora: requisitos não funcionais. São aqueles que não dizem respeito diretamente às funcionalidades específicas fornecidas pelo sistema. Podem estar relacionados à confiabilidade, tempo de resposta, espaço em disco ou restrições do sistema, por exemplo, capacidade dos dispositivos de entrada e saída. RNF01. O software deve garantir que o tempo de retorno das consultas não seja maior do que 5 segundos. RNF02. O software deve ser compatível com os browsers Google Chrome versão blá 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 e Firefox versão blá blá blá. Tipos de requisitos não funcionais. Aí tem requisitos de produtos. Requisitos do produto, que seriam facilidade de uso, eficiência, confiabilidade, portabilidade. Na eficiência tem desempenho e espaço. Tem os requisitos organizacionais, que são entrega, implementação e padrões. E requisitos externos, que são interoperabilidade, legais e éticos. Nos legais tem privacidade e segurança, por exemplo. Vamos lá. Tipos de requisito de novo. Requisitos do usuário.
Destinam-se aos vários níveis hierárquicos da organização na qual o sistema será implementado, de gestores a usuário. São modelados usando apenas linguagem natural, formulários e diagramas muito simples, de casos de uso. Requisitos do sistema representam descrições mais detalhadas dos requisitos de usuários com um caráter mais técnico. Destinam-se ainda aos usuários do sistema, engenheiros da organização, as equipes de especificação de arquitetura do sistema e de desenvolvimento. Concepção do projeto. Exemplo: sistema de controle de vendas. Nome do produto: venda blá blá blá. Missão do produto: apoio informatizado ao controle de vendas e de compras de pequenas mercearias, implementando com tecnologia do estado da arte na época da contratação. Vamos mandar isso aqui e gravar outro. Será que ele fala mais? Espere mais informações. GPT. Vamos lá. Concepção do projeto. O exemplo que eu dei, né? Escopo do sistema. Limites do produto. O projeto não fará vendas parceladas e só receberá dinheiro ou cheque. O projeto só fará emissão de nota fiscal durante a operação de venda. O projeto não manterá um cadastro de clientes. O backup e a recuperação das bases de dados do sistema ficam a cargo da administração de dados do cliente e não serão providas pelo projeto. Segunda parte. Essa primeira foi a concepção do projeto. Segunda parte, levantamento de requisitos. É a fase de captura dos requisitos junto aos usuários. Requisitos são levantados apenas em nível necessário para o estabelecimento de um entendimento inicial entre os usuários, clientes e desenvolvedores. Levantamento das funções, interfaces e requisitos desejados para o produto. Usuários e sistemas externos do projeto. Caixa, funcionário operador comercial de caixa. Gerente, funcionário responsável pela abertura e fechamento do caixa, além do cadastro de usuários. Gestor de compras, funcionário responsável pela gestão dos cadastros de mercadorias e fornecedores, pela emissão e acompanhamento de pedidos de compra. Sistema financeiro, sistema de gestão financeira que recebe os detalhes financeiros das transações diárias para a utilização posterior pela administração financeira da loja. Lista de requisitos funcionais por função. Gestão manual de estoque, é o controle manual de entrada e saída das mercadorias, com consulta e atualização do estoque respectivo. Gestão de fornecedores, é recuperação, criação, exclusão e alteração de dados dos fornecedores de mercadorias. Gestão de compras, recuperação, criação, exclusão e alteração de dados dos fornecedores de mercadorias. Controle da operação de venda do sistema. Abertura e fechamento do caixa, controlado pelo sistema. Emissão de nota fiscal para o cliente da mercadoria, né? Da loja, no caso. Levantamento de requisitos. Requisitos não funcionais, ambiente técnico. O ambiente operacional a ser utilizado é no mínimo Windows XP ou compatível. O sistema deverá executar no mínimo em um Pentium 2, com impressora de tecnologia laser ou de jato de tinta a ser usada para impressão de todos os relatórios, exceto os tickets de venda. Será utilizada uma impressora específica para emissão dos tickets de venda, configurável como uma impressora suportada pelo ambiente operacional. Restrição de HD. O produto deve ocupar no máximo 500 MB, sem considerar as bases de dados. Restrição de memória. O produto deve executar em 256 MB de RAM. Técnicas para levantamento de requisitos. Técnicas tradicionais: entrevistas, questionários abertos e fechados, observação e análise de documentos. Técnicas de elicitação por grupo: workshop de requisitos, brainstorming e metodologia JAD, Joint Application Design. E por último, prototipação. Entrevistas é uma técnica mais usada na engenharia de requisitos.
Diretrizes para a realização de entrevistas são: desenvolva um plano geral de entrevista, certifique-se de que você tem autorização para falar com os usuários, planeje a entrevista para fazer uso eficiente do tempo, utilize ferramentas automatizadas que sejam adequadas, mas não abuse, e tente descobrir em que informações o usuário está mais interessado. Workshop de requisitos. É uma reunião estruturada com um facilitador neutro. Tem grupos de analistas e stakeholders selecionados. Local para a realização. Afastado do local de trabalho, onde os participantes não possam ser interrompidos. Sem interferências externas, como celular, bip, etc. Baixo nível de ruído. Se possível, mesas arrumadas em U. Serviço de café. Metodologia JED. Tem origem na IBM, na década de 70. Técnica de dinâmica em grupo, onde um líder neutro orienta usuários através de um processo interativo e flexível para obter-se consenso sobre um assunto. Como o passar do tempo, JED passou a ser utilizado em todas as fases do ciclo de desenvolvimento de software, e o sucesso de um JED depende da liderança da sessão de forma eficiente, da participação de usuários finais, executivos e desenvolvedores, e do alcance da sinergia do grupo durante a sessão. Então aqui a gente vai ter as análises dessas técnicas. Por exemplo, entrevista. Vantagens: praticidade e fácil aplicação. Desvantagens: lentidão do processo, comprometimento da convergência de interesses entre os usuários e o comprometimento do consenso na priorização dos requisitos. JED. Vantagens: aumento da produtividade, maior motivação e comprometimento da equipe, redução de alteração de requisitos, visão global do sistema pelos envolvidos, e a maioria das técnicas JET funciona melhor em projetos pequenos ou médios. Isso poderia ser uma desvantagem, né? Prototipação. A prototipação pode ser utilizada para elicitar requisitos quando há um alto grau de incerteza ou quando é necessário um rápido feedback dos usuários. Continuando. Na análise de requisitos agora. Também denominada de elaboração de requisitos, ela corresponde ao detalhamento e análise dos requisitos por parte do analista de sistemas, modelagem conceitual dos elementos relevantes do domínio do problema e uso desse modelo para validação dos requisitos e planejamento detalhado da fase de construção. Além do mais, tem foco na visão que os desenvolvedores têm dos requisitos do produto de software. Atividades comuns nessa etapa são: detalhamento dos requisitos levantados na etapa anterior em termos de sua consistência, completude e validade, desenvolvimento dos casos de uso do sistema, mas ainda sem especificá-los, priorização, atribuição de uma prioridade alta, média ou baixa a cada requisito do sistema, e agrupamento dos requisitos em módulos para facilitar a visão global do funcionamento pretendido para o sistema. Quatro. Negociação de requisitos. Raramente, o levantamento e a elaboração de requisitos determinam de fato os requisitos desejados pelo cliente. Em geral, negociação com os interessados é necessária. É a etapa de resolução de conflitos. O objetivo geral dessa etapa é desenvolver um plano de projeto que atenda às necessidades dos interessados e ao mesmo tempo reflita as restrições do mundo real impostas à equipe de software. Tem uma tirinha engraçada aqui que fala: preciso saber quais são os requisitos antes de iniciar o projeto do seu software. Primeiramente, o que você quer fazer? O cliente fala: quero que você desenvolva o projeto do meu software. E o analista fala: quero dizer o que você quer fazer com o software. Aí o cliente: eu não sei o que posso fazer até que você me diga o que o software fará. E o analista: coloque esse conceito na sua cabeça. O software fará qualquer coisa que eu projetar que ele faça. E o cara fala: você pode projetá-lo para te dizer quais são os meus requisitos?
bem assim. Especificação de requisitos, também conhecida como modelagem de requisitos. Depois de algumas rodadas de negociação de requisitos, é hora de especificar e documentar os requisitos do sistema. Enfim, a concepção e elaboração do projeto de software começa a se materializar como um produto de software, mas ainda temos um longo caminho a percorrer. Tem uma especificação do exemplo de um sistema de venda de livros, onde o cliente faz o pedido, efetua o pagamento e aí o vendedor entrega o pedido, no caso. Aí tem mais exemplos de especificações de requisitos. Agora, documento de requisitos. O documento de requisitos, às vezes chamado de ER, especificação de requisitos de software, é a declaração oficial do que é exigido dos desenvolvedores de sistema. Ele deve incluir os requisitos de usuário para um sistema e uma especificação detalhada dos requisitos de sistema. Então, tem os usuários do documento de requisitos, por exemplo, cliente, gerente, engenheiro de sistema, engenheiros de teste, engenheiro de manutenção. Vamos lá. Tipos de modelos, né, de modelagem de requisitos. Modelos baseados em cenários de requisitos, do ponto de vista de atores do sistema. Modelos de dados que representam domínio de informações. Modelos orientados a classes que representam classes orientadas a objetos e como elas atendem aos requisitos. Modelos orientados a fluxos que representam os elementos funcionais do sistema e como eles se transformam. Modelos comportamentais de como o software age em consequência de eventos externos. 5. Continuando. Tem um gráfico. Opa, acabou aqui. Vou continuar com o próximo. Como o ML engloba todos esses modelos baseados em cenários, com diagramas de uso de caso de uso, modelos de classes, diagramas de colaboração, e modelos comportamentais, diagramas de estados, diagramas de sequência e diagramas de atividades. Próximo ponto, validação de requisitos. Existem diversas técnicas de validação de requisitos que podem ser usadas separadamente ou em conjunto. Técnicas de validação englobam desde revisões informais até procedimentos mais formais, incluindo planejamento e testes formais de validação. Buscou-se destacar técnicas mais comuns e gerais: revisão e inspeção de requisitos, prototipação, geração de casos de teste e análise automática de consistência. 6. Validação de requisitos, continuação. Cada requisito deve ser testável e assim deve ser possível criar, desenhar os respectivos testes desde a fase de validação de requisitos. O desenvolvimento de testes a partir de requisitos de usuário é um dos princípios dos métodos ágeis. Casos de testes para a validação de requisitos podem ser gerados a partir de diferentes artefatos, que são cenários de uso, casos de uso, diagramas comportamentais da UML, diagramas de colaboração de classe. Agora, gestão de requisitos. Mantis Bug Tracker Mantis BTE é um exemplo o Mantis Bug Tracker, né, um exemplo de um aplicativo, né, de um programa de gestão de requisitos. Tem o Taiga.io também. Esse aí você consegue baixar e acessar através do seu localhost. Tem o Taiga Kanban também. Enfim, dê uma olhada aí. Essa foi a leitura dessa aula. Foi demorado, mas é isso. Vamos para a próxima. Espero que tenha ficado bom o suficiente.